Nós estamos já chegando ao final de uma série de mensagens que trata dos eventos que aconteceram durante o ministério terreno de Jesus, especialmente ali quando ele foi condenado, quando ele foi levado à cruz e ressuscitou. Antes que você pense qualquer coisa a respeito do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista e do ponto de vista da igreja bíblica, eu quero lhe dizer que nós cremos que Jesus veio nessa terra como sendo Deus em carne, um milagre inexplicável e extraordinário. E nós cremos que Jesus foi condenado injustamente e que ele foi torturado fisicamente e que ele foi pregado na cruz e morreu e foi sepultado e que colocaram na porta do seu túmulo uma pedra imensa, segundo Josh McDowell, talvez 2,5 toneladas pesava a pedra. E que talvez o selo do Império Romano tenha sido colocado ali para garantir que ninguém tentasse violar o túmulo. E que a guarda do templo foi colocada em frente ao túmulo. Mas nós cremos, por mais absurdo que isso pareça, no século 21, que não uma ideia, não uma doutrina, não uma influência, mas que Jesus, fisicamente, ressuscitou ao terceiro dia. Isso talvez não seja muito popular, e eu dou um desconto àqueles que têm dúvida, porque realmente não é fácil acreditar nisso. Eu estava numa feira beneficente nos Estados Unidos, eles chamam de flea market, literalmente mercado de pulgas. Sabe por que é pulgas, Júlia? Rebeca? Alguma professora? Por que é mercado de pulgas? Será que é porque depois a gente sai coçando? Eu não achei nenhuma pulga para vender lá. Mas seja como for, é um mercado de coisas usadas e beneficente. E lá, enquanto eu estava de olho numa mala, porque a Júlia tinha me mandado uma encomenda, e quando a Júlia me manda uma encomenda, eu tenho que comprar mala. Entenderam? Eu tinha que comprar mala barata, eu estava naquele evento. E então, alguém me chamou: Leandro, nós precisamos da sua ajuda aqui. Tem um rapaz que tem várias perguntas a respeito de Jesus e a gente acha que você pode ajudar um pouco. Eu falei: eu vou, mas você fica de olho naquela mala ali, hein? Fica de olho. E fui. Me apresentaram um rapaz alto, russo, ele era engenheiro nos Estados Unidos, Igor. E eu tentei com a minha latinidade quebrar um pouquinho de gelo, bater um papo, perguntar para que time ele... Mas ele foi super objetivo. E ele me perguntou: Leandro, se você não estava lá quando Jesus ressuscitou, como é que você sabe que ele ressuscitou? Você não estava lá, como é que você sabe que Jesus ressuscitou? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta. O que ele estava colocando era o seguinte: se você não estava lá, por que você acredita que Jesus Cristo ressuscitou? Eu queria fazer algumas colocações nessa noite, porque eu acredito que Jesus ressuscitou. Alguém diria: você acredita que Jesus ressuscitou porque o seu livro religioso fala sobre isso? O livro da sua religião fala da ressurreição de Jesus. Mas, como diria alguém, muita calma nessa hora. Porque existem muitos outros livros de religião. Vários livros de religião. Existem mitologias variadas. Por exemplo, a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica. Porque nós aceitamos o que tem nesse livro. Por exemplo, a mitologia nórdica, que eu acho bem interessante. Odin é o pai dos deuses, e o filho dele mais famoso, tão famoso que Hollywood fez um filme, Thor. Sabe como é que é o conceito de céu ali? O conceito de céu é assim:
se você morrer com a sua espada em punho, escudo, e se você tiver ferimentos na frente, você vai para o céu. Um conceito de céu. Mas se você tiver feridas nas costas, esquece, amigo. Porque covarde não vai para o céu do Odin. E como é que é o céu na versão nórdica? É assim. Bom, primeiro, minhas filhas eu não gostaria que fossem para lá. Porque durante todo o dia, os homens guerreiam. Todo dia eles se despedaçam. É MMA o dia inteiro. E eles morrem. Mas no final do dia, eles são reconstituídos. E aí eles têm festa a noite toda. Eles comem carne de javali. E no dia seguinte de manhã, MMA o dia inteiro. E essa é a definição. Aliás, muitas definições e conceitos sobre o céu, a mulherada não tem o menor interesse em ir. Faz uma pesquisa depois você vê das múltiplas versões. O céu mais atraente que existe é o céu cristão. Mas por que então? É porque nós temos um livro sagrado? Não, não é apenas por isso. Porque existem muitos livros sagrados. A razão porque eu acredito que Jesus ressuscitou dentre os mortos, fisicamente, é porque houve um homem chamado Mateus. Mateus era um coletor de impostos, próspero, e fazia parte do networking da canalice do seu tempo, e arrancava dinheiro das pessoas de maneira leviana. E um dia ele foi tão impactado pela mensagem de Jesus Cristo, que ele passou a seguir Jesus, ele se tornou um seguidor de Jesus. E esse Mateus viu Jesus ser preso em Jerusalém, condenado injustamente, pregado na cruz. Ele diz, eu vi isso, eu vi Jesus ser pregado naquela cruz, eu vi Jesus morrer naquela cruz, eu vi Jesus ser colocado num túmulo, eu vi que fecharam a porta do túmulo, e ao terceiro dia, eu o vi ressurreto. E ele escreveu um livro sobre isso. E ele morreu porque disse que viu isso. Muitas pessoas morrem por aquilo que acreditam. Mateus não morreu por aquilo que acreditava. Mateus morreu por aquilo que viu. Ele disse, eu vi. Eu não tenho como negar aquilo que eu vi. Eu creio que Jesus ressuscitou porque Mateus, a testemunha ocular, disse isso e morreu por isso. Mas eu creio ainda porque Marcos, um jovem discípulo, talvez tenha andado com Jesus, porque há um incidente descrito nos evangelhos, de um jovem que sai correndo desnudo quando Jesus é aprisionado, que seria o equivalente de, nos dias de hoje, dizer que saiu correndo de cuecas. Talvez fosse Marcos. Mas ele andou com Pedro, ele escreveu, registrou o testemunho de Pedro, que foi uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Lucas foi um grego, não judeu, ele não era judeu, ele era grego, ele era médico, ele era historiador, e ele prestava serviço a um homem chamado Teófilo, também grego, provavelmente um homem de alta patente, porque ele é chamado de excelentíssimo Teófilo. E Teófilo, interessado na mensagem do Evangelho, envia Lucas a Jerusalém para pesquisar, averiguar se as informações eram realmente verídicas e fidedignas. E Lucas investe o seu tempo entrevistando pessoas em Jerusalém e perguntando. E ele produz 2 volumes. O primeiro volume é um evangelho que se chama Evangelho segundo Lucas. E ele diz assim, Teófilo, Jesus por 50 dias, ele deu comprovações irrefutáveis de que ressuscitou ao terceiro dia. O historiador Lucas disse isso. Eu creio que Jesus ressuscitou porque Jesus tinha um jovem discípulo chamado João. Era o mais jovem de todos. E quando Jesus estava pregado na cruz, quando Jesus estava agonizando na cruz, João estava aos pés da cruz, com a mãe de Jesus,
perto. E Jesus disse assim: João, agora você cuida dela como se fosse a tua mãe. Mulher, ele vai ser como se fosse teu filho. E o João, ele descreve tudo isso, que viu tudo isso, testemunhou tudo isso. Ele assumiu a mãe de Jesus. Mas no terceiro dia, ele registra: Jesus voltou à vida. Ele ressuscitou. Isso não é incrível? Eu não creio porque está num livro religioso. Muitas obras foram produzidas assim. Eu creio porque testemunhas oculares escreveram isso. Agora, aqui está o problema quando nós queremos aceitar as doutrinas de Jesus, nós queremos ressuscitar as doutrinas e o ensinamento de Jesus, porque todo mundo, assim, na média, no geral, todo mundo gosta de Jesus. Pode ver. Não, olha, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso é lindo, isso eu aceito. Esse negócio de ressuscitar não dá, mas isso eu aceito. Ou, por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará. Isso eu gosto. Mas esse papo de que ele ressuscitou dos mortos, não dá. Há um problema com esse raciocínio. Há uma falsa lógica nesse raciocínio. É mais ou menos como um pastor me contou que ele deixou o carro estacionado perto da igreja. E uma pessoa arrebentou o vidro de trás do carro e roubou a Bíblia que estava no banco de trás. Já parou para pensar que coisa estranha? O cara quebra o vidro do carro e rouba a Bíblia. Eu fico imaginando esse ladrão falando com os amigos ladrões. E aí, o que você roubou? Eu roubei uma Bíblia. E o que você fez? Eu li. E agora? Domingo eu vou na igreja. Assim, é uma contradição. E quando nós dizemos que aceitamos algumas coisas dos ensinamentos de Jesus e não aceitamos o todo, é uma contradição. É ilógico. E eu vou dizer por quê. Quantos livros escreveu Jesus? Quantos livros escreveu Jesus? Quantos livros? 0. Jesus não escreveu nenhum livro. Quem escreveu os livros que falam sobre Jesus foram os seguidores de Jesus. Mateus diz assim, olha, Jesus falou isso no Sermão do Monte. João diz, Jesus falou isso. Jesus disse isso. E aí, todos eles, unanimemente, encerram os seus livros do mesmo jeito. Dizem, e a propósito, ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos duas opções aí. Ou vamos dizer que eles para sustentar a verdade, usaram a mentira. Seriam dignos de confiança. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve mais tarde. Nós vamos falar já sobre isso. Porque além de todas essas testemunhas oculares, nós ainda temos um judeu fundamentalista chamado Paulo, que odiava os cristãos, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, espoliava os bens dos cristãos. E um dia, na estrada de Damasco, ele tem uma visão de Jesus e muda. E ele vira cristão. E ele começa a defender o evangelho. E o que dizer ainda de Tiago? Tiago é um dos irmãos de Jesus. E ele não acreditava em Jesus. Durante o ministério terreno de Jesus, ele provavelmente dizia, olha, eu não entendo essas coisas que ele faz, mas alguma coisa não está certa aí. Quantos aqui têm irmãos ou irmãs? Deixa eu ver. Irmãos ou irmãs? Irmãos. Se o seu irmão ou a sua irmã chegasse para você e dissesse, eu tenho uma revelação importante para te fazer. Eu sou o Filho de Deus. O que você diria? Tá, para cima de mim. Assim, o que o seu irmão ou a sua irmã teria que fazer para provar para você, eu sou o Filho de Deus? O que teria que fazer? Eu vou dizer que o meu irmão, provavelmente, se você perguntar para ele, vai dizer, é mais fácil provar que o meu irmão é Hitler do que o Filho de Deus. Só tem um jeito, se ele morrer e ressuscitar dentre os mortos. Foi isso que aconteceu. Tiago só passa a seguir a Jesus depois da
ressurreição. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos considerar algumas coisas importantes aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Vamos descer um pouquinho, veja o versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Agora vamos adiante e veja o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Sério isso? Paulo diz assim, a essência da mensagem do Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus. E ele diz, e se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação, a pregação de quem? De Paulo e de Mateus e de Lucas e de Marcos, de João e de todos os escritores, Pedro, ela é vazia e a nossa fé é vazia, é sem sentido, é o que ele está dizendo. Se Jesus não ressuscitou, tudo isso é vazio e não faz o menor sentido. E aí eu e você somos colocados nessa sinuca de bico. Porque no final das contas, a nossa fé não é se um dia a igreja maltratou alguém que fez uma besteira. De vez em quando eu escuto isso. Não, mas olha, o irmão fez uma besteira, a igreja tratou ele tão mal e ele saiu. Não, a questão é que o pastor não tratou e saiu. E isso, aquilo. Não, a questão crucial é, eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a questão. E nessa época, meus queridos, é muito comum surgirem artigos, documentários na TV, revistas, jornais com matérias, e colocam céticos para discutirem isso, e eles colocam assim, teria Jesus realmente ressuscitado? E colocam céticos dizendo, não, isso é uma bobagem, não é possível. Um dos argumentos para dizerem que Jesus não ressuscitou é o seguinte, eles dizem, olha, os evangelhos foram escritos décadas depois dos eventos. Décadas. Bom, nós sabemos, década 10 anos, décadas 20, 30, décadas. Vamos fazer um teste aqui para ver se tem um valor, alguma coisa que foi escrito décadas depois. Primeira pergunta desta noite. Espero que você esteja preparado. Quem gravou a canção Fio de Cabelo? Valendo. Fio de cabelo. Chitãozinho e Chororó. Você sabia que faz 30 anos isso? Vamos salve de palmas para ele. Ele lembra de algo que aconteceu 30 anos atrás? Chitãozinho e Chororó, fio de cabelo no meu paletó. Ele lembra. 30 anos. Impressionante a memória. Quem se lembra, segunda pergunta da noite, muita atenção, que agora vai ficar mais difícil. Quem gravou a música Você Não Soube Me Amar? Hã? Beatles? Não. Blitz! Isso, Blitz! Sabe quantos anos faz isso? Faz 30 anos. Está se sentindo velho?
Faz 30 anos que vocês, historiadores, viram isso. E vocês se lembram. E quer ver como vocês se lembram? O cantor, o líder do grupo, da banda Blitz, era um baixinho, carequinha. Lembram disso? Gordinho, não era? Não. Não, eu estou dizendo não. Porque vocês lembram. O ponto é, os evangelhos foram escritos cerca de 30 anos depois de Cristo, e quem diz isso são os seculares, não são os teólogos. Quanto te acrescenta saber, lembrar que foi Chitãozinho Chororó que gravou, com todo respeito a eles, se estiverem assistindo, vocês são bem-vindos ao nosso culto virtual. Mas o que nos acrescenta lembrar que eles gravaram um fio de cabelo? Zero! Você não fica um fio de cabelo mais rico. Nada, mas você lembra. Agora imagine se você tivesse visto o seu mestre sendo crucificado, morrendo, colocado num sepulcro, e no terceiro dia ele chutou aquela pedra enorme, saiu lá de dentro andando, ensinando novamente e anunciando o reino de Deus. Você esqueceria disso? Jamais. 30 anos, do ponto de vista histórico, não é nada. Todo historiador sabe que a mitificação de algum personagem se dá quanto mais espaço de tempo você tem, quanto mais centenas e centenas de anos. Por isso, os chamados evangelhos apócrifos ou deuterocanônicos, que são datados do 2º, 3º e alguns até no início do 4º século, colocam coisas ainda absurdas a respeito de Jesus. Tudo o que sabemos de Alexandre o Grande foi escrito 400 anos depois de Alexandre o Grande. Nós cremos que Jesus ressuscitou. E cremos porque testemunhas oculares disseram, eu vi ele vivo. A última coisa que eu faria se eu estivesse fundando uma religião num lugar obscuro chamado Israel, na época, Jerusalém, com um grupo hostil à minha mensagem, a última coisa que eu faria é dizer que ele ressuscitou. Era a última coisa que eu diria, porque as pessoas que estavam lá, é como eu falar aqui que o Kruner, o cantor do Blitz, era um baixinho, gordinho, careca. Todo mundo sabe que não é verdade. Mas quando Pedro se levantou em Jerusalém, ele disse, vocês crucificaram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Qual foi o resultado? 3.000 pessoas se converteram. Eles disseram, é verdade. Nós não sabemos explicar isso, mas é verdade. Paulo diz que se isso não fosse verdade, a nossa fé seria vã, a pregação do evangelho seria vã. Vamos em frente, eu já estou chegando ao final. Veja o que ele diz no versículo 15. Paulo diz assim, vamos começar no 14 e 15. Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Paulo disse assim, se o que nós estamos dizendo não é verdade, então nós somos falsas testemunhas. Esqueça tudo que nós escrevemos. Esqueça o Sermão do Monte. Esqueça, se você não acredita. É isso que Paulo está dizendo. Você não acredita? Arranque o Sermão do Monte. Ele está dizendo, se você não acredita, porque alguém poderia dizer, mas Paulo, caríssimo, eu não acredito quando você fala dessas coisas sobrenaturais, como a ressurreição, mas eu acho lindíssimo o seu texto do capítulo 13, quando você fala sobre o amor. Aliás, foi lido no meu casamento, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Paulo disse, se você não acredita no que eu falei sobre a ressurreição, não leia mais o meu poema no seu casamento, porque eu sou uma falsa testemunha. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o que nós sabemos é que por isso nós temos esperança. Por isso. Sabe, algumas vezes eu converso com as pessoas, especialmente no Ocidente,
E eles acham que eles inventaram uma percepção de Deus. Eles falam, não, eu creio que Deus é bom. O que ele não sabe é que ele crê isso porque há uma reverberação da mensagem do Evangelho que talvez a avó dele ouviu em algum lugar e falava para ele quando ele era pequeno. Não, eu inventei isso, Deus é bom. Não, não, quem disse que Deus é bom é o Novo Testamento. Não, eu acredito que Deus perdoa as pessoas. O Evangelho diz isso. Mas se Jesus não ressuscitou, tudo o que sabemos sobre Deus, sobre céu, sobre bondade, sobre misericórdia, é vazio. E sabe qual é o ponto? Aqui é que reside as nossas esperanças. Quando você ora com a expectativa de que tem alguém te ouvindo, é porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque se Deus não ressuscitou Jesus, meu amigo, esqueça. Não tem ninguém te ouvindo. Esqueça. Se Jesus não ressuscitou, não tem ninguém te ouvindo. Se você vai num velório, qualquer que seja, de qualquer confissão, e há qualquer expectativa de esperança para aquela pessoa, essa esperança só existe se Jesus ressuscitou. E se você tem qualquer esperança de que a justiça triunfe sobre a injustiça, a verdade sobre a mentira, o amor sobre o ódio, isso só é possível se Jesus ressuscitou. Porque ele foi condenado injustamente. Ele foi morto injustamente. Se ele venceu, nós temos esperança de que o nosso sofrimento também não é em vão. Entendem? O nosso sofrimento não é em vão, há um propósito maior do que isso. Mas se ele não ressuscitou, não há esperança alguma. É o que diz Paulo, eu quero concluir com esse pensamento. Ele diz assim, versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque essa vida é breve. Essa vida passa. E passa tão rápido. E a nossa esperança é a eternidade. E quem nos garante a eternidade é Jesus. Eu fiquei estarrecido ao ler uma notícia, finzinho do mês passado, que foi a morte do bispo anglicano Robson Cavalcante. Foi morto pelo próprio filho. Ele e a esposa. Um homem dedicado, um homem que ajudou muitas pessoas carentes. E naquela hora, a primeira pergunta que vem à mente é: o ódio venceu o amor? Se Jesus não ressuscitou, venceu. O ódio venceu o amor. Mas se Jesus ressuscitou, como eu creio que ressuscitou, o ódio é destruído na sepultura. O amor dura para sempre. O bispo um dia vai ser ressuscitado também. E vai receber de Deus todas as recompensas por toda a bondade que fez nessa terra. E todo o sofrimento que você tem enfrentado, todo o desejo de fazer o que é bom, toda a expressão de generosidade, todas as escolhas para honrar a Deus, valerão a pena, porque Jesus Cristo ressuscitou. Não, quem tece os seus sonhos com a eternidade, jamais se deixará vencer pelo ódio. Quero convidar você a se colocar em pé, para que nós possamos fazer uma oração nesse momento. Em resumo, o Jesus é absoluto em nossas vidas, ou ele é obsoleto em nossas vidas? Como é que vai ser para você? Ou Jesus será absoluto na sua vida, ou ele será obsoleto.